Vamos lá, Fabinho Baltazar, mais um podcast. É isso aí, fala Primeiro Balta. dia da FIPAM. Boa tarde. Ótima tarde para vocês, estamos com mais um amigo nosso. Quem que a gente tá aqui, Fabinho? Ninguém mais, ninguém menos que o Carlos, dessa vez lá de Joinville. Ele é presidente do sindicato de Joinville e região. É isso aí, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Uma honra estar aqui com vocês. Legal. E vamos pra cima, né? Pão é tudo de bom. Você não tá um pouco longe de casa, não, Carlos? Tô perdido aqui, rapaz. Você vê. Mas eu sou como a maioria do pessoal, né? Padeiro é tudo meio louco. Você chegou hoje ou não? Chegamos ontem. Ontem. Chegamos ontem aí. Aí vim visitar a família também, que a minha origem também é paulistana. Legal. Sou nascido aqui em São Paulo. E fui parar lá no sul porque o resto da minha família é de lá. E Que padaria? Legal. Como é que você entrou? Onde veio essa história de padaria no sul? Ganhou. Então, padaria. Herdeiro? Herdou? Normalmente o pessoal fala que é herdeiro, né? Mas não, a nossa padaria é a Panificadora Manchester. Esse ano nós estamos completando 40 anos de mercado. Que legal, Né? parabéns. Então é um marco na nossa história, né? E a padaria ela surgiu como um negócio de família mesmo, né? Meus pais, quando estávamos aqui em São Paulo, meu pai ganhou na Loto. Caramba, Meu cara. pai foi um dos primeiros ganhadores da Loto no Brasil. Que legal. E como todo cara que é inexperiente com dinheiro, ele ganhou muito jovem, ele perdeu tudo. Puxa vida, cara. Caramba. Nossa, achei que você ia falar. Meu pai ganhou na loto e comprou uma padaria. Eu falo, nossa, Não. literalmente ganhou, mas não foi Não. combinado. E aí, dessa grana toda que ele ganhou, e na época foi muito dinheiro, sobrou um sobrado gigantesco ali em Embu das Artes. Certo. Nós fomos para Joinville, meu tio já tinha uma padaria e meu pai entrou de sócio. E aí nós iniciamos a carreira de empreendedorismo dentro do setor de panificação, né? Na época era uma sala um pouco maior do que essa, sei lá, uns 36 metros quadrados, 40 metros quadrados. E hoje nós temos uma empresa de 700 metros quadrados, né? Uma área fabril de 400 e 300 Você para começou atendimento. também na padaria? Não, minha formação é engenheiro por formação, eu sou engenheiro. Né, engenheiro de sistemas. Eu, inclusive, atuo ainda na área de engenharia de sistemas, tenho uma empresa de desenvolvimento de sistemas e sigo em paralelo a carreira de panificação. Em que momento você foi para panificação? Fui para panificação no momento em que foi necessário, muito necessário para minha família, mas a minha esposa já empreendia há 10 anos junto com meus pais. Certo. Né? Então, a Elaine, que é minha esposa, ela já administrava a empresa junto com a minha mãe e meu pai adoeceu muito. Né? Então, em 2017... meu pai adoeceu muito, passou 60 dias internado, mais de 45 na UTI. Caramba. E aí foi o momento que eu fiz a proposta para meu pai. Pai, mãe, chega de padaria para vocês. Vocês bem sabem que vida de empreendedor de padaria não é fácil. Não. A gente tem uma jornada aí, tranquilamente, falando de 12 horas, é um dia sossegado para Sim, quem tranquilo. Se nada acontecer... Quando tá tudo certo. Quando tá tudo certo, a gente tá falando de 12 horas, né? E já tinha chegado o momento deles se aposentarem, e aí nos últimos 5 anos a gente tem tocado sozinho mesmo a empresa, que foi desenvolvida ao longo de 35 anos pela minha família. Certo. Hoje tem 700 metros. Hoje são 700 metros quadrados, sendo 300 de atendimento e 400 aproximadamente de área fabril, né? Olha, a gente conhece muito, pelo menos eu, né? O Fábio nem tanto, que o Fábio é nosso consultor técnico de visitar padarias no Brasil todo. Quais são as diferenças da padaria de São Paulo para a de Joinville? Então, é que São Paulo eu nem falo que São Paulo é outra coisa, São Paulo é outro mundo, né? Então São Paulo é tudo, padaria é tudo. Lá em Joinville, ainda a cultura de padaria é muito ligada à doceria, confeitaria, momentos de alimentação fora do lar. Ela tá entrando nisso, eu posso dizer, nos últimos 10 anos, né? De alimentação fora do lar, de ter se tornado uma lanchonete, de ter se tornado um local para almoço, de ter se tornado um local para o café da manhã. Né? Então, os últimos 10, 12 anos, dá para dizer que foi isso. Tá? Então, eu lembro muito bem de uma reforma que nós fizemos em 2002, lá na nossa loja, que a gente inaugurou o balcão de atendimento para aquele que tem aqui em toda a padaria, chapeiro, tal. Isso a gente fez em 2002, para vocês verem. Caramba. E foi uma das primeiras padarias que fez isso em Joinville. Certo. Então Né? é bem diferente os hábitos, né? Exatamente. E isso porque meus pais já tinham comércio de lanchonete aqui em São Paulo. Aham. Né? Tinha uma referência daqui. Já tinha uma referência, mas lá não emplacava. Pão francês lá chegou junto com a gente, 40 anos atrás. Entendi. Lá se fazia muito pão de sal, ou pão de água, que se chama, né?
que tem um formato, é um pão de 60 gramas também, mas parece eles chamam Ele de é pão assim? bundinha, mais ou menos. Ele é assim? Não, esse aqui é o francês Esse é mesmo, francês, né? O Mais pão d'água, ele é redondinho. 2 bolinhas, como se fossem 2 binas coladas uma na outra. Entendi. E aí ele é polvilhado com farinha de milho. Certo. Então é uma diferença de hábito, né, de consumo mesmo. Mas é algo que é bem característico da nossa região, é a doceria, é a confeitaria, né? Pela tradição germânica. A tradição germânica puxa muito isso para dentro das padarias, né? Certo. Bolo lá, eu lembro quando criança, não se fazia bolo menor que 3 quilos para botar no balcão. Quantos quilos, perdão? 3. 3 quilos era o menor bolo que tinha para botar numa vitrine. 3 quilos. 3 quilos. 3 3 quilos. Se vendia cortado. Não, para vender inteiro. Vender inteiro. Inteiro. Caramba. Inteiro, vendia inteiro. Tinha uma época, antes da pandemia, dá para dizer ainda antes da pandemia, eu ainda produzia bolos de 2,2 kg para botar no balcão, 2,800, mas eu fazia assim, 60 bolos por dia. Caramba, cara. Pera, vamos Diferente. devagar. Diferente pra muito caramba. diferente. E, cara, Um bolo de 2,2 kg e vender 60 bolos no balcão por dia. Mas No é final de bolo, semana, no bolo final de comum? semana. Bolo comum, seco, Não, assim? bolo confeitado. Ah, bolo confeitado. Bolo confeitado. A gente tá falando de bolos Marta Rocha, morango com suspiro, morango com brigadeiro, É a brigadeiro. confeitaria mais nobre. Confeitaria mesmo, né? A gente tá falando desse tipo. Tanto Bolos é, de festa de aniversário, bolo Exatamente. gelado que a gente chama aqui. Às vezes Exatamente. 60 bolos de 2 quilos e pouco. É sim, muito era normal. bolo. Era normal. Final de semana era muito normal. Que legal, cara. Aí Muito- chegava dia de semana, 35, 40 bolos por dia. Isso também era muito normal. São hábitos, né, cara? São hábitos. hábitos E tanto bem é que diferentes. o pão francês lá na minha padaria, ele é o 5º ou 6º produto na Curvá. Caramba. Não é o cara. pão mais vendido? Não. Lá se come muito pão grande. O Entendi. que é o pão grande? O pão grande é o pão de forma, né? Lá a gente chama de pão grande. E é o pão que ele vende sem fatiar às vezes. A gente nem fatia ele. É o pão que ele vem da fécula da mandioca, é o pão de aipim, é o pão de batata. Por quê? Porque são ligados com a cultura regional mesmo. Entendi. Né? Então a gente não tem essa cultura do pão de massa simples. Lá se faz mesmo o pão de massa elaborada. Então, Pô, mas um pão grande, uma família tem que ser grande pra comer ou não. é que grande é a lemoada lá, rapaz. Você tem que ver o tamanho dos cabos. os caras comem, né? Os caras Tem o hábito de comer mais Tem- pão do que a E gente eles também. comem né? muito pão na janta. Uhum. Lá não se janta muito à noite, não se come salgado. Se toma o café às 6 da tarde e se encerra o dia. Então você toma o café da manhã, você almoça o salgado e no final da tarde se come o café da tarde. Então o consumo de pão lá é maior praticamente que em outro Mas estado. não é tanto do francês. Mas é de pão. De É pão. de pão. É de do pão grande. Produção de vocês. Produção nossa. Isso é Produção muito nossa. legal, cara. Então, assim, o pessoal sabe o horário que sai o pão. Por exemplo, eu produzo meio-dia um pão que a gente batizou de pão da Oma. Oma é avó em japonês, em alemão, né? Tá bom, em japonês Em eu já ia falar. Não. Confeitaria germânica, ele põe o nome em japonês. Não. E assim, ó, pode não parecer, mas eu tenho origem alemã, tá? Uhum. A minha mãe Não, a é gente percebeu. minha mãe é loira de olho azul, é que meu pai é japonês. É que os cabelos caídos, mas era loiro. Eu era loiro, Era loiro. antes, é isso mesmo. Então, o pão da Oma é um pão que ele fica entre 600 e 800 gramas no final. Mas é um pão de fécula de mandioca escaldada. Então, tu faz aquela fécula de mandioca escaldada com óleo, com leite, bate com o trigo. Ele fica uma massa tão líquida que para você informar, você tem que usar uma concha. Caramba, que interessante. É A um pão de- hidratação dele é absurda. Absurda. Aí você deixa aquele pão crescendo durante 40 minutos e depois você leva ao forno. No final, ele fica um pão entre 700 e 800 gramas. Fica grandão assim. A gente faz entre 25 e 30 num período e mais 25 e 30 no outro período. Meio-dia e final da tarde. Não sobra nada. Vai embora. Você leva ele sem fatiar, sem embalar para o balcão, bota em cima do balcão, aquele cheirinho, o pessoal faz fila. Vai embora. Que legal, Praticamente cara. 50 quilos de pão, pô, praticamente. E isso aí eu E um vendo, produto isso só. hoje eu vendo pouco, tá? Porque eu já cheguei a vender 100 pães por dia desse. Caramba. Depois da pandemia baixou bastante o consumo, né? Também consumo de balcão, porque eu faço muito delivery hoje. Então, delivery é algo que cresceu bastante. cresceu. iFood você tem lá? Eu tenho o iFood e tenho um app de plataforma própria também. Tá, A pandemia acabou arrastando a gente para esse tipo de trabalho, né? Levou, não teve jeito da gente escapar não, Não né? teve Não jeito. tem volta. Não, principalmente porque a minha padaria ela fica na região universitária. Então é né? mais Então, ainda, A cara. região universitária foi uma região que virou uma cidade deserta.
na época da pandemia. Por quê? Os universitários regressaram para os seus lares. Sim, sim. Foram para suas casas, né? Foram para suas cidades. Então, houve um êxodo dos estudantes na região na época da pandemia. Meu movimento caiu 40%. Caramba. E aí, como é que eu busco isso? Através de inovação Alternativa. tecnológica, vendendo através Se do reinventar. iFood. Tem que se Teve jeito, a reinventar. gente teve que buscar, né? Já Alguma normalizou? Normalizou bastante, mas alguns hábitos não retornaram ainda, sendo É. bem sincero. Por quê? Porque as empresas, aí eu tinha o quê? O pessoal que era de estudante e eu tinha o pessoal de alta tecnologia. Então, empresas como TOTOS, Microsiga, elas ficam ao redor da minha padaria. As matrizes dessas empresas ficam ao redor da minha padaria. Então, esse pessoal hoje, eles vão uma vez por semana para a empresa. Mudou, né, cara? Os outros 4 dias eles ficam em casa. Então eu tinha muito forte meu almoço. Meu produto 1 da linha A é almoço. Hoje. Entendi. Hoje eu vendo entre 180 e 200 almoços dia. Caramba. Uma coisa que há 20 anos atrás não se falava em padaria, De né? forma alguma. Tanto é que eu tenho o segundo piso da minha área de produção, é só para restaurante. O primeiro piso é padaria e confeitaria. Interessante. Caramba. E seguindo todo esse sucesso na panificação, né? Você já contou meio do começo. Como que foi a entrada do sindicato? Antes do sindicato, eu fiquei sabendo um festival que ele Eu ia faz falar lá. agora sobre isso. Você, você conhece esse festival, não, Fabinho? Não, eu não conhecia mesmo, Você não. que é o nosso... Como é que fala, do... O nosso externo, O né? nosso Relações de- externo, relações externas. relações Não externas, conheci, que não viaja, conheci, não? Eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia ainda pessoalmente. Mas é muito legal. que Existe festival Qual que é o esse? festival que a gente tá é falando? o Festival de Cucas. O Festival de Cucas de Joinville já... O que é a cuca? Cuca. A cuca, ele é um doce de origem germânica. Ele é feito tradicionalmente com massa de pão e ele tem uma farofa muito característica. E entre a farofa e a camada do pão vai o recheio que você quiser. Então, cucas muito tradicionais é só de farofa, depois tem a de farofa com banana, tem de farofa com abacaxi. Então, tem N recheios. E anualmente se faz um concurso que ele é encabeçado por uma emissora de televisão e com cobertura total lá em Joinville, que eles fomentam o concurso. Então, esse ano foram mais de 180 receitas diferentes De cuca? mandadas para lá. Caramba. E aí Caramba, se faz uma comissão, elege-se 6 cucas e as padarias autorizadas, que são as que vão para o festival, hoje somos um grupo de 11 padarias que estão compondo o festival, essas 11 padarias reproduzem todas as 6 receitas. E aí a gente faz um grande dia de festa. Tem show, tem chopp, tem música, é em praça pública, começa às 8 da manhã e acaba às 6h30 da tarde. Esse ano nós reunimos aproximadamente entre 25 e 30 mil pessoas, de acordo Caramba. com o Corpo de Bombeiros de Joinville. E foram vendidas, no total foram 11 casas, cada uma fez 1.200 cucas. Cara, é Então, muita coisa, cara. é bem legal. E é 1.200 cucas. isso por casa, né? Por padaria. Padaria. E aí foram Quantas 11 padarias. 11 padarias. É. Cuca pra caramba. É bastante cuca. Cara, e assim, o pessoal disputa no tapa, tá? É? É muito legal. Assim, ó, tem imagens hoje, depois, se vocês quiserem, deem uma pesquisada. Festival de Cucas de Joinville é muito tradicional, tanto é que foi instituído. Semana Nacional da Cuca é da Joinville, Dia Nacional da Cuca é um feriado que foi feita na Assembleia de Joinville. Caramba. Então, nós temos muita paixão por esse festival. E agora nós estamos encabeçando o Chinek Fest, né? O Chinek Fest, ele tem os mesmos moldes do Festival de Cucas, só que é feito por uma outra emissora de televisão, Aham. rivalizando uma com a outra, Aham. e puxando outro doce que é de tradição germânica, que é o Schneck. O Schneck, em alemão, quer dizer caracol. Então ele é o quê? Uma massa semidoce, que ele é enrolado em formato de caracol, corta-se, ele é temperado com canela no meio, enrola-se ele, corta em porções de aproximadamente 60 gramas, e se faz aproximadamente a mesma coisa, tá? Coloca o recheio que você quiser e a mesma farofa da cuca. Só que ele é uma porção individual. Entendi. A cuca é cortada e É. esse é individualzinho. E aí o Schneck, ele fica com a massa mais alta, Certo. fica um pouco mais favada, um pouco mais airada. Legal, muito legal. É bem cultural, né? Da confeitaria, É muito. da É tradição pão germânica. francês ser o quinto Deixa eu fazer uma produto pergunta vendido. aqui. Eu ouvi dizer, né? Não sei se é verdade. No Rio de Janeiro, pão francês é o pão de sal. Lá em vocês é pão francês ou é o cacetinho? Conosco é o francês, o cacetinho é no Rio Grande do Sul.
No sul, né? Porto É um Alegre pouco se mais chama. A gente Porto Alegre já se vai chama achar, muito porque cacetinho. eu tava conversando com um amigo do Rio Grande do Norte, não descobrimos. A gente vai achar quem vem de A gente vai- cacetinho no Não, Brasil. é o Rio Grande do Sul. Se falar com a Carlinha, ela vai vai falar que falar lá que é é. do- A gente vai achar quem vem de cacetinho aí. É isso aí. E agora é o momento, né? Agora sim. Agora é o momento. E o sindicato? Como que foi que você e o sindicato se encontraram aí? Então, o sindicato é uma coisa que, na verdade, ele já está na nossa família há muitos anos. Né? Meu pai já era diretor do sindicato, minha mãe também. E eu já participava como apoiador do sindicato, não como diretor ou como secretário, mas sempre estive ali atuando, até porque eu não era do setor ativamente, né? Certo. Depois que a gente assumiu a padaria, foi algo automático. O pessoal falou, agora você veste a camisa e vai pra cima, Carlos. Não tem jeito, Eu já falei, participava antes? Não tem por que você não tá participando. Então, o primeiro mandato que eu tive foi ano passado, e antes disso, foi o anterior, e antes disso eu estava atuando como vice-presidente. Então é algo que a gente já faz com bastante carinho, bastante amor. É um trabalho que eu acho super legal, porque, sei lá, o pão tá na minha família, né, Com cara? certeza. Eu não consigo mais dissociar. Né? Então, quando a gente fala de sindicatos, associativismo, eu não consigo dissociar disso. Eu estou ativamente dentro desse circuito, então hoje Vocês fazem encontro lá semanal, mensal? Como é que lá nós temos duas casas, né? Muito inspirado no modelo que tem aqui em São Paulo. Então, aqui em São Paulo, hoje você tem o Sampapão. E aí você tem 3 órgãos embaixo do Sampapão, se não que me engano, engloba né? todos. E lá em Joinville, a gente está tentando instituir a mesma coisa. Então, existe o sindicato, que é o Sindipam, que cuida das questões legais, paralegais, treinamentos, profissionalização e a parte de negociações com o sindicato laboral, do qual eu sou presidente. Nós temos hoje uma segunda perna, né, desse tripé, que seria a Câmara de Dirigentes Lojistas do setor de panificação, que fica dentro da CDL da nossa cidade. Certo. A CDL, ela se responsabiliza por ações comerciais, como, por exemplo, o Festival de Chineque, o Festival de Cucas. Por quê? Porque a gente tem algumas responsabilidades civis que não cabem ao Sindipam. Certo, entendi. Então, a gente segmenta isso. E agora, até uma notícia de primeira mão, tá? Eu tive com o presidente da Fiesc 2 semanas atrás, eu, o Paulo Mafra, que é vice-presidente do sindicato, e nós estamos aí por dar o pontapé para o IPJ, que é o Instituto de Panificação Joinville, que é responsável pelo treinamento dentro da Fiesc. Entendi. Então, hoje nós já temos, né, uma escola de panificação dentro do Senai. E essa escola, ela está muito tímida nos últimos anos. E recentemente foi inaugurado o SESI Escola Referência. É a maior escola do SESI no país, está em Joinville. Foi um investimento, se não me engano, de 26 milhões de reais. Caramba, que beleza. Ela está hoje atendendo 1.800 alunos por turno de formação básica e formação técnica. Eu estive com o presidente Mário Aguiar, né, Mário César Aguiar, que é presidente da Fiesc, conversando com ele, e ele falou que ele já conversou com o Instituto Bung. O Instituto Bung vai adotar nossa ideia e provavelmente nos próximos meses nós estaremos lançando oficialmente esse projeto. Então legal, agora cara. é uma notícia de bastidor, mas é algo que Caramba. já está bem encaminhado, né? bem cara? articulado, já está com um projeto lá com eles. E isso nasce por quê? Joinville tem o moinho mais antigo da região. E esse moinho foi tombado pelo patrimônio histórico e ele se chamava Moinho Santista, depois virou Moinho Bung e depois foi tombado pelo patrimônio histórico de Joinville. Certo. E lá dentro a gente vai fazer uma padaria modelo para ser atendimento e Que legal, elaboração de cara. receitas. Caramba, Laboratório, então, vai ser bem bacana. Cara, isso é pioneiro, né, cara? Isso daí é um negócio Ele é baseado num modelo que o Paulo Mafra viu em Munique, na Alemanha. muito Que tem legal. uma escola de panificação, ele se baseou muito naquilo lá. E a gente falou, cara, é a terceira perna que está faltando para a gente ter algo muito parecido e inspirador, como é o Sindicato de São Paulo, né? Certo, Que legal, muito nossa, legal. o dia que eu tive a oportunidade, visitei lá com o Toninho, com o Rui, eles me levaram até lá, eu falei, cara, ó, chega a arrepiar, cara. Muito legal, São lá Paulo. nesse Não, É um prédio. negócio fantástico, né, Muito cara? bacana. E São Paulo é outro planeta, mas a gente tem que se inspirar no que é bom, né, cara? Sim, exatamente. tem... Tudo que é bom, até vou falar um pouquinho da palestra de hoje, né? Tudo que é bom a gente tem que copiar, né? É lógico. Ô, Fabinho,
Eu ouvi dizer que tem um convite, né, para uma convenção. Vai ter esse ano. convenção, vai ter convenção em convite, Joinville. Convenção do É, dia, é isso aí mesmo, é a convenção, 40ª convenção da BIP, né? A Isso. Associação Brasileira da Indústria de Panificação. Né? Então a BIP ela faz semestralmente a convenção, onde ela reúne os seus diretores. Sim, Né? Então, o primeiro semestre desse ano nós estivemos em Belém do Pará, certo. né? Recebidos pelo André Carvalho, grande companheiro de associativismo aí, uma referência para nós. E agora nós temos a felicidade de poder esperar os amigos da BIP, dos sindicatos, lá em Joinville, na semana entre 19 e 22 de novembro, para fazer mais um encontro e troca de ideias, onde o foco será aumento do seu alcance de mercado baseado na captação do público jovem, né? Então, o foco das palestras desse ano da convenção é o público jovem, né? Certo. E visando não somente o mercado consumidor, mas também pegando o que é o calcanhar de Aquiles hoje nosso, que é a mão de Mão obra. de obra. Exatamente. a gente precisa. Os nossos clientes estão envelhecendo. Sim. Então a gente precisa trazer os clientes mais novos. E os nossos funcionários estão envelhecendo. A gente também precisa puxar funcionários mais novos. Exato. Então O você Emerson- tem que ter uma comunicação mais direta com esse pessoal mais jovem. Se não tiver, você não consegue trazer eles. O Emerson Amaral, na última convenção lá em Belém do Pará, ele trouxe um dado muito importante, que o público entre 14 e 24 anos não consome mais pão. Ele passou esse dado mesmo. Ele passou esse dado. Então, a gente tem uma capacidade de geração de dados, mas dados não é nada. Dado é 1 e 0. Agora, quando você dá significado para o dado, ele vira informação. Sim. E a partir do momento que ele vira informação, você consegue ter uma ação em cima. Você consegue trabalhar isso, não, né? poxa, se eu tenho essa informação de que o público entre 14 e 24 anos não consome mais pão, o que eu tô fazendo parado, pô? Nós temos que trabalhar isso, né? Qual é o meio de comunicação que esse pessoal tem? É TikTok, é Instagram, é Facebook. Isso é em Joinville, em São Paulo, no Qualquer Pará, no Rio lugar. Grande do Norte, é qualquer Brasil lugar. inteiro. Qual é a carreira hoje? Eu tenho uma filha de 21 anos. A minha filha, ela não consulta mais os lugares como a gente faz. É Google. Não. Pai, eu quero ver um lugar para jantar. Vai no Instagram. É verdade. A geração dos meus sobrinhos, que nós temos sobrinhos aí com entre 12 e 15 anos, eles já começam a procurar no TikTok. Já é diferente da sua filha, muito diferente. E veja só, é um gapzinho de 5 anos, gente. Então a gente tem que transformar a ação agora, já pensando nos próximos 10 anos. Porque senão a gente vai ter uma geração de 14 até 34 sem consumir pão. A gente tem que trabalhar É. isso, exatamente. E hoje a gente teve como houve o ciclo do leite, como houve o ciclo do ovo, a gente tem hoje o ciclo do pão, onde ele é tido como vilão da alimentação. Exatamente. E não é. E não é. É por boato, não porque ele é por falta de é. informação. Falta O informação. nosso pão feito na padaria não é. Não, Os pães feitos em empresas Escala que industrial, até né? industrial, tá saindo até no teste de bafômetro aí que é prejudicial e pode levar em cana. Cara, qualquer coisa que dura mais do que 7 dias não apodrece, meu irmão, Não toma tem, cuidado. não tem mistério, né, cara? É. Não criou bolor, não apodreceu, cara, toma cuidado, cara. Tem E coisa até, errada. até o próprio do pão falar que o pão engorda, que isso é uma grande mentira, um Ah, o grande que- absurdo. O que engorda é os 2 quilos de doce de leite que o cara coloca em Coloca cima. no pão, né? Pô, eu sou prova viva disso, pô. Cortar no meio, comer com doce de Ó, leite condensado. Leite condensado, doce de leite, bota 6 fatias de presunto, coloca 10 fatias de queijo. Aí você vamos falar do queridinho de São Paulo? O queridinho de São Paulo é o Misto pão, quente. o misto quente ou o pão com salame? Sim, o pão sim. com... X-salada. Não, aquele que tem no mercado municipal. Pão Mortadela. Pão com mortadela. O pão com mortadela engorda. Não, o que engorda é 1 quilo de mortadela que Que tem vai dentro do dentro, pão, né? pô. Não, é o pão que engorda, né? É o pão que engorda. 50 gramas de pão, 50 né? gramas de pão. Então se fala muito da tapioca. Pô, tapioca, eu gosto de comer tapioca também, mas eu tenho a consciência de que o índice glicêmico da tapioca é muito maior do que o índice glicêmico do pão. Sim. Índice calórico são idênticos, valores nutricionais idênticos. Então por que eu tô optando pela tapioca como opção saudável se eu tenho uma opção saudável Que é bom. que é o pão? É isso, Isso. mesmo. Né? A civilização evoluiu em cima do trigo, gente. Pelo amor de Deus. É verdade. Bom, vamos lá. Nada mudou, né? Você vai falar alguma coisa, Carlos? E a FIPAM?
que a FIPAM representa para o pessoal de fora? Ah, cara, Porque a FIPAM... gente conhece, eu, que nem eu falei, eu sou bairrista, eu não costumo sair muito de São Paulo, né? Sim. Então a gente tem um feedback de outros estados através de vocês, né? O que Cara, representa a olha, FIPAM de conhecimento? Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que já passa da 10ª edição que eu tô visitando a FIPAM. Porque mesmo quando não era panificador, eu vinha pra FIPAM com a minha mãe. Por quê? Porque a FIPAM desperta insight. Sim. Não tem A jeito. FIPAM desperta insight. Se você for ver aqui, você tem oportunidade para quem é de tecnologia, você tem oportunidade para quem é do setor de alimentação, você tem oportunidade para quem é do setor industrial. É verdade. Você tem todas as oportunidades que você quiser. E aí é aquilo que a gente teve na feliz palestra hoje de manhã, né? Sim. Que, palestra. cara, você não precisa inventar a roda, você tem que ter um insight inspirado numa boa ideia, né? Então, aqui é um lugar repleto de boas ideias. É um lugar para troca de conhecimento, troca de experiência, né? Então, gente, mesmo quem não é panificador, visite. Você vai sair daqui com energia renovada, vai sair com pelo menos algumas boas ideias para o teu negócio. Ótimo, Ou se- mas não tem como ou se não sair você não- inspirado, né? Ou se você não é empreendedor, você vai se inspirar em ser. Porque você vê tanta gente. E aí eu tô falando não de um stand como uma Irix, ou uma Bung, ou como uma Prática, que tem stands gigantescos. Mas olha a quantidade de pequenos stands e pessoas trabalhando pelas oportunidades do dia a dia. Aham. Cara, isso é inspirador demais. É. Motivo de inspiração, é verdade. É muito legal. E assim, eu sou suspeito, né? Não tem como não sair melhor, né? Todos os anos a gente traz pelo menos uns 20 a 30 empresários de Joinville para cá. O pessoal deve estar chegando agora à tarde. Eu já vim ontem, porque aí aproveitei, dei uma volta na cidade, visitei a família, que eu sou paulista, como falei. Visitei a família ontem. Então, hoje já vim Foi a alguma trabalho. padaria? Não foi a padaria ainda. O convite de Namoca tá feito. Ah, então tá bom, vou estar lá, hein? Mas Café o eu Baltazar não. É verdade. Eu pago o café da manhã porque à tarde eu tenho que estar aqui no Pode Pão. Então tá jóia, vou estar lá, hein? E olha que eu não como pouco, hein, querido? Então, Carlos, faça o convite pro congresso, Tá jóia. Convenção. pra Convenção. convenção. Não, e foi bem colocado, porque tem um congresso dentro da convenção também. Ah, Então, vai ter isso, então, pessoal, estejam conosco lá em Joinville, nas semanas do dia 19 a 22 de novembro. Nós teremos 2 dias de convenção da BIP, junto com a CIPAM, que é a Confederação Internacional das Panificadoras, das Panificadoras Americanas. E nós temos ainda no terceiro dia, um dia repleto de palestras, tá? Dando assim um spoilerzinho, tem palestrante nacional. Palestra boa, que move montanhas, o pessoal assim, ó, arrasta um caminhão pelo pessoal que vai lá. Então, se programe, a publicação oficial das palestras sai daqui umas 2 ou 3 semanas, estamos só fechando os contratos antes de anunciar, mas olha, só coisa boa. Tenho certeza que quem for lá não vai se arrepender. Muito Legal. bom. É E isso além aí. de conhecer Santa Catarina. Santa Catarina é fantástico, é um local de muito trabalho, mas também muita diversão. Quem acha que é alemão é carrancudo é que não conhece o nosso alemão Eu lá. vou ter que ir lá tomar café, Fábio. Não vai ter Café jeito. não, vocês vão tomar chopp lá, vocês vão ver só o que tem de bom lá, Falando rapaz. de alemão, Carlos, Isso aí. seja muito bem-vindo na FIPAM. Obrigado, seja obrigado pelo prazeroso. convite, obrigado pela oportunidade. Pelo conhecimento que você proporcionou pra gente aqui. Que é isso, é sempre uma troca. Obrigadão. Obrigado, Ótimo tchau, passeio pra você. Para nós todos. Amém. Tchau, Abraço. gente. Até daqui a Valeu. pouco.